Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui juntinhos para mais uma aula de redação. Hoje vamos conhecer um novo gênero textual. Um gênero textual bastante diferente da poesia, do texto poético, de toda aquela expressividade de sentimentos. Esse gênero textual, chamado artigo de opinião, é um gênero de muita importância. É o gênero textual mais cobrado nos processos seletivos, nos vestibulares, no Enem. É o gênero que é cobrado na produção textual do Enem, tá certo? A redação do Enem. Então, fique ligadinho aí, que você vai conhecer hoje as principais características desse gênero textual, para que você, quando você vier escrever esse gênero textual, você tenha possibilidade de conseguir entender, compreender a escrita desse texto, certo? Então, vamos lá, prestem atenção aí. Apresentação. Então, vamos conhecer esse artigo de opinião. Eles são importantes instrumentos para a formação do cidadão. Aprender a ler e a escrever esse gênero contribui para desenvolver a capacidade de participar com argumentos convincentes das discussões sobre as questões do lugar onde se vive do que isso, de formar opinião sobre elas, contribuir para resolvê-las, praticar a cidadania. Então, vocês estão vendo aí a importância desse gênero textual, certo? Você vai colocar sua opinião a respeito de determinado assunto e trazer possíveis soluções para contribuir para a melhoria da sua sociedade. Então, gente, o artigo de opinião, ele é esse texto que provoca em você esse senso crítico, certo? Esse despertar da opinião. E isso é muito importante nos dias de hoje. Você precisa ter opinião, você precisa ter fundamentos, argumentos para defender o seu ponto de vista e, ao mesmo tempo, convencer as pessoas de que o seu ponto de vista é o certo e porque ele é o correto, certo? Então, você tem que ter argumentos para defender esse ponto de vista até o final. Então, o artigo de opinião é esse texto, tá certo? Então, vamos prestar atenção aqui. O que é? É um gênero opinativo, como eu já falei, que vai requerer o quê? A sua opinião, que vai trazer sua opinião. De cunho argumentativo, você vai precisar elaborar argumentos convincentes para convencer o leitor, a pessoa que está lendo o seu texto. O autor tem a finalidade de apresentar determinado tema e o seu ponto de vista sobre esse tema. Principal objetivo desse gênero textual: informar e persuadir o leitor sobre o assunto. Além de você informar, porque no primeiro parágrafo você traz informação sobre esse assunto, sobre esse tema, você também vai trazer referências de outros autores que também defendem o mesmo ponto de vista seu, para trazer até uma credibilidade maior ao seu texto, tá bom? E ao mesmo tempo você vai utilizar argumentos para persuadir o leitor sobre esse assunto, para convencer o leitor. Então, as características principais: texto argumentativo que difunde opinião sobre um tema polêmico, circula nos meios de comunicação em geral, por exemplo, jornais, revistas e etc. Título do texto, geralmente polêmico ou provocador, então tem que ter esse título polêmico. Exige a veracidade padrão da língua, gente, então tem que ter a escrita padrão. Beleza? Então, você tem que seguir as regras gramaticais padrão. Você tem que seguir bem direitinho essas regras gramaticais. E a estrutura básica do artigo de opinião. Como ele se estrutura, como ele se apresenta. Então, vamos lá, observar os parágrafos, toda a estrutura. Então, na introdução, você vai fazer a contextualização, a problematização do tema, do assunto. Você vai trazer a sua tese. No desenvolvimento, que são os parágrafos seguintes, você vai colocar ali os seus argumentos e justificar esses argumentos. Por que você acredita dessa forma? E a conclusão. Na conclusão, você vai trazer o seu raciocínio argumentativo. E vai trazer um fechamento, tá certo? Colocando ali a sua proposta de intervenção. O que você poderia fazer para melhorar essa situação. Então, vamos lá. Introdução ocupa o primeiro parágrafo do texto, onde vai se apresentar a tese, ou seja, o problema a ser desenvolvido. Parágrafo introdutório deve ser norteado de toda a discussão que vem a seguir. Gente, eu não vou me deter
certo? Nessa parte aqui, nessa estrutura, porque hoje nós não vamos trabalhar com a escrita do artigo de opinião, não. Hoje nós vamos conhecer, deixa eu voltar aqui, porque nós vamos hoje apenas conhecer o gênero, texto ou artigo de opinião. Vamos ler alguns artigos de opinião para você compreender essas características dentro da leitura, certo? Quando formos escrever o nosso artigo de opinião, que vamos sim trabalhar com a escrita, então eu coloco novamente esse slide para vocês e trago o que você deve fazer em cada parte desse gênero textual, tá certo? Então vamos lá, prestem atenção. A atividade de hoje de vocês se encontra no livro Língua Portuguesa, iniciando aqui o capítulo 7, na página 256. Traz aí um artigo de opinião, 7 lições de vida que você deve aprender com Stephen Hawking. Então, você vai aprender muitas coisas com esse cientista, gente. Fantástico, você precisa conhecer um pouco sobre a vida dele. Vamos prestar atenção aqui na leitura. Então, gente, antes de começar a ler, gente, vem trazendo aí um pouquinho sobre a vida desse cientista, tá certo? Então, Stephen Hawking. E aí, nesse artigo de opinião, ele é colocado, as 7 lições aí são colocadas de formas bem detalhadas e bem definidas. Então, a primeira lição que podemos aprender com a vida desse cientista. Enquanto há vida, há esperança. Então, leiam, gente, é muito lindo esse artigo. Ontem eu li à tarde e é bem interessante. Traz muitas lições para a vida da gente. Nunca teremos todas as respostas. Então, outra lição para a vida da gente. Terceira lição. O conhecimento é melhor aproveitado quando compartilhado de maneira correta. Quarta lição. Aprenda com lições de história. Quinta lição. Descubra o que alimenta sua paixão. Então, gente, eu vou ler para vocês. Não vou ler não, porque não dá tempo. Esse vídeo é muito curto. E a sexta lição. Nunca perca a sua voz. E a sétima. Gênios não devem sempre ser associados à precocidade. Gente, ele aprendeu a ler aos 8 anos de idade. Vocês vão ver aí. É fantástica a história de vida desse homem. E ele não tinha, certo, gente? Ele passou muitas dificuldades, porque pela questão, né, da deficiência dele e tudo mais. Então, vocês leiam aí, gente, esse texto para responder aqui as questões, desvendando os segredos do texto. Qual é a posição de Hawking sobre a existência de formas de vida inteligente fora da Terra? Então, qual foi a posição dele aí? Como ele colocou nesse texto aí, ele acreditava em quê? Então, coloquem aí o ponto de vista dele. 2. Como vimos, o texto apresenta 7 lições de vida. Gente, essas questões se encontram no livro, na página 259, tá bom? Então, a questão 2. Como vimos, o texto apresenta 7 lições de vida que o autor aprendeu com o astrofísico Stephen Hawking. Mas essas lições podem ser resumidas em apenas uma. Escreva com suas palavras a principal lição de vida que o autor do texto quis nos passar. Gente, qual foi? Defender o ponto de vista de quê? Todos precisam realizar seus sonhos, mesmo que os obstáculos sejam duros, tá certo, gente? Então, olha só, esse ponto de vista aí, tá certo? A principal lição desse texto, desse artigo de opinião aí, foi defender o ponto de vista de que todos podem realizar seus sonhos, mesmo que os obstáculos sejam duros. Então, é só você querer, você se empenhar, se esforçar, que você vai conseguir realizar os seus sonhos. 3. Nesse artigo, o autor optou por apresentar as lições de vida e argumentou sobre cada uma delas. Pensando nisso, identifique na argumentação da lição 5 a principal ideia defendida. Então, qual é a ideia aí principal defendida nessa lição 5? Então, você vai olhar só nessa lição 5. 4. Ainda sobre a lição 5, como o autor resumiu o argumento defendido? Ele resumiu de que forma aí? No campo do empreendedorismo, nunca devemos deixar nossas paixões morrerem por nada. Faça a sua história. Então, foi aí que ele resumiu o seu argumento.
Ainda na questão, né, na página 266, aliás, vem aí na questão 5. No ano de 2014, houve uma campanha sobre esclerose lateral amiotrófica que comoveu o mundo, o famoso desafio do balde de gelo. Faça uma pesquisa sobre essa campanha e em seguida responda as questões abaixo. Então, gente, pesquise aí sobre essa campanha. Coloquem aí no Google e pesquise como começou essa campanha, gente. Então, começou como? Pesquisem aí e escreva nessa alternativa A. Hoje nós vamos trabalhar com pesquisa. Então, B. Rapidamente, essa campanha correu o mundo. Para você, quais foram as principais causas dessa rápida repercussão? É uma resposta pessoal aqui. E na questão 6, na página 261, o artigo de opinião é um gênero textual em que se defendem pontos de vista sobre determinado assunto. E sua estrutura básica aponta para 3 partes fundamentais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Foi o que eu já mostrei aí para vocês através desses slides. Cada uma dessas partes corresponde a uma abordagem do tema. Veja, então, gente, observem aí, tá trazendo toda a estrutura nessa parte. Então, leiam aí, tá certo? Direitinho. Para responder as questões 7, 8 e 9, que são questões de múltipla escolha, tá certo? E aqui na página 262, finalizamos a nossa atividade de hoje. Tchau, tchau e até a próxima aula.